Bom dia. O Lucas Mateus. O Lucas é um amigo, a gente se conhece há pouco tempo, mas eu o considero um amigo, um jovem cheio de talento. E o Lucas, ele acabou de colocar esta semana 2 músicas dele no Spotify e no Deezer. Você pode achá-lo lá. Está como Lucas Mateus mesmo? Quais são os nomes das músicas? O Amor Incompleto. Então, procure lá, tá bom? E dá aquela ajudinha lá, escuta umas 100 vezes no dia. O Lucas ganha R$1.000 por cada vez que você escutar a música. Não? Então perdemos a amizade a partir de agora. Muito bem. E antes de fazermos oração aqui, já pela mensagem e pela gratidão dos dízimos e ofertas, eu quero agradecer o pastor William também. Ele já foi falando aqui sem nós o apresentarmos, não é? Pastor William, ele é um amigo de longa data, é um modelo de pastor, de ministério, e ele é o departamental, é o diretor responsável de um departamento de toda essa região do ABC, da Baixada Santista, pegando de Bertioga até lá perto da Regis lá. É ele que manda soltar, prender, fechar, abrir na associação ali. Ele cuida de toda a área de mordomia. É um grande pastor, é um pastor que realmente é dedicado à causa de Deus. Alguém que tem se dedicado em estudos. Está fazendo ou terminou o mestrado, pastor? Terminou o mestrado na Andrews University, né? E ele teve aqui separou a agenda dele. Nós tivemos a honra de recebê-lo aqui para ele falar um pouquinho do 7Me e dessa área de mordomia que é essencial na nossa vida desde o Jardim do Éden, como nós aprendemos aqui. Obrigado, pastor. Está acompanhado da Vanessa e do Felipe. E o Bolt ficou, né? O Bolt não veio, tá bom? O Bolt foi rápido, né? Muito bem. Posso fazer uma oração com você? Feche seus olhos. Querido Deus, passamos uma semana de muitas atividades. Alguns tiveram provas, estudos, reuniões, trabalho, trânsito, enfrentaram, quem sabe, doenças, hospitais, problemas familiares, decisões a tomar. O Senhor sabe de tudo que nós vivemos. Mas a despeito das batalhas, não está morto aquele que está na guerra. Nós estamos aqui, Senhor, lutando, e o fato de estarmos aqui em batalha no dia a dia, significa que a porta da graça está aberta para cada um de nós. Obrigado por teu cuidado ao longo da semana. Obrigado por tua graça sobre os nossos pecados, sobre os nossos erros, e por tua bênção infinita em nossa vida. Te agradecemos, Senhor, porque agora, além dos louvores, da adoração dos dízimos e ofertas, nós podemos também adorá-lo através do estudo da tua palavra. Assim te agradecemos por Jesus. Amém. Você é muito bem-vindo à comunidade adventista Terceiro Ato. Como eu sempre digo aqui, nós não estamos preocupados com a forma, nós nos preocupamos com a essência. Alguém me disse assim, tá com cara de pastor hoje, né? Sabia que pastor tinha cara. Eu tenho um amigo que estudou teologia comigo e ele é alemão. É alemão mesmo, fala alemão e tudo. E aí no aniversário dele deu uma plaquinha para ele, cuidado, pastor alemão, e morde. Né? Aqui você pode vir do jeito que você quiser, eu quero que você esteja aqui. Deus quer que você esteja aqui. E as pessoas falavam, mas pode ir do jeito que quiser, mas tu nunca vem de terno. É que eu não gosto de terno. Eu não gosto de terno. Eu uso porque eu sou obrigado a usar. Meu sonho é pregar de bermuda um dia. Depois você corta essa, tá? Mas, para provar que você pode vir do jeito que você quiser, até de terno, eu vim de terno hoje também, tá bom? Eu tenho um outro evento também que eu estava participando. Enfim, o importante aqui não é a forma, é a essência. Nós não queremos discutir coisas superficiais. A religião está desgastada no mundo. Porque aqueles que deveriam se preocupar com coisas eternas, estão se preocupando com coisas efêmeras. A religião está desgastada em sociedades modernas, pós-modernas, pós-pós-modernas, líquidas, porque aqueles que deveriam representar Jesus estão preocupados em cuidar da vida dos outros. Se todo mundo que cuidasse da minha vida pagasse as minhas contas, eu estava bem. E da sua? A gente estava bem, né? Eu até não me importaria. Então nós queremos nos preocupar com a essência da religião. E a essência da religião, o propósito da religião existir, segundo a Bíblia, é um só: amar. Amar quem? Amar. É difícil amar, não é? Eu acho que é difícil amar. Eu sempre tive dificuldade de amar.
Por vários motivos. Às vezes é porque a gente não é amado desde a infância. E às vezes você não tem culpa disso. Foucault disse que todas as relações são baseadas em interesses. É verdade. E os interesses são mútuos. O Gabriel e eu temos um amigo que um dia ele estava bravo porque ele disse assim: fulana lá era interesseira. Eu falei, todos nós somos, você é, eu sou. Todos nós temos interesses. Todos nós temos interesses. Então por que a gente não pode buscar o melhor dos interesses para as pessoas, né? É isso que Jesus veio nos ensinar. Tem uma música que eu gosto que diz assim: uma vida por amor. A vida que o meu mestre viveu. Se preocupar mais com o outro. Não com as coisas do outro, com a comida do outro. Aqui, nós estamos preocupados com a essência. E com o seu time de futebol também, tá? Não torça para o Corinthians. Brincadeira. Muito bem, nós estamos numa série chamada Bíblia. Esse é o terceiro episódio da nossa série. Nós já estudamos a produção, inspiração, formação do texto bíblico, a confiabilidade e veracidade do texto bíblico. E hoje eu quero falar para vocês sobre a necessidade de interpretação da Bíblia. Nós temos necessidades de fazer interpretação e interpretamos o tempo todo. Tá? O tempo todo é necessária a interpretação. Imagina o seguinte, vou usar o Gabriel de novo aqui, depois ele me bate na faculdade lá. Sou muito amigo do Gabriel, e ele namora a Andréia. Agora imagina que eu estou na casa do Gabriel, imagina que eu estou na casa da Andréia, eles me chamam para almoçar, e eles chegam primeiro, eu estou indo no caminho e eu vejo um acidente. Um motorista de um caminhão bate num Fusquinha ultra super conservado. Você não pode bater num Fusquinha ultra super conservado. Acaba com o Fusquinha. E o motorista do Fusquinha sai irado, começam a discutir, e eles brigam e grudam no pescoço do motorista do caminhão, e diz: olha o que você fez, seu desgraçado, eu vou te matar. E eu chego na casa da Andréia, impactado com aquilo que eu vi, e eu fico muito impactado, eu gosto de contar assim, sabe, eu sou descendente italiano, eu gosto de parlare, e mexer as mãos, e tocar, e vocês sabem, né, que italiano gosta de falar assim, né? O italiano afundou um navio lá, ele foi o único que salvou, e perguntaram para ele: como você se salvou? Ele falou: parlando, né? E eu chego e conto para o Gabriel: Gabriel, viu um acidente, o motorista do caminhão bateu no Fusquinha, estragou o Fusquinha, o motorista do Fusquinha desceu bravo, começaram a discutir. E nesse momento eu quero mostrar, e eu pego o pescoço do Gabriel e digo, e ele disse assim: seu desgraçado, eu vou te matar. Neste momento a Andréia passa na janela. Quando eu digo assim: seu desgraçado, eu vou te matar. E aí ela vem com o pau de macarrão e: não vai matar não. Eu disse: seu desgraçado, eu vou te matar? Disse. Eu insinuei: seu desgraçado, eu vou te matar? Eu queria matá-lo? O que faltou, Andréia? Contexto para interpretar. As pessoas fazem isso com a Bíblia. Por mais ridículo que possa parecer o exemplo. Quem nunca? Quem nunca? Quando estava numa desilusão amorosa, precisando definir o lugar para morar, para trabalhar, decisão de emprego, se ia comprar um cachorro ou uma BMW 0 km. Disse assim: vou abrir a Bíblia e vou ver o que Deus tem para me dizer. De madrugada é uma bênção fazer isso. Só que a gente não é tão louco, a gente abre mais ou menos no meio para cair em Salmos, né? Quem nunca fez isso? Vou abrir e vou ver o que Deus tem para me dizer. Deus não trabalha assim. Deus não trabalha desta forma. A Bíblia não deve ser utilizada desta forma como um amuleto. Já viram as pessoas que deixam a Bíblia aberta em casa? Que não muda nada na tua vida. Um amuleto. E eu conheço a história de um rapaz que fez isso, né? Ele disse: o que Deus mandar eu vou fazer. E estava escrito assim: Judas foi e se enforcou. Está escrito lá. Vamos lá de Mateus 27. Ele falou: não, vou abrir de novo, né? Tudo que vier à tua mão para fazer, faze agora. Ele disse: não, prova do 3, abriu de novo. Vai tu e faz o mesmo. Vocês perceberam o risco que a gente tem de não interpretar o texto bíblico? Por isso, tantas religiões, muitas vezes, baseadas num único texto, interpretações e mais interpretações. Agora, o perigo é quando eu tiro a interpretação do seu contexto. Tá? Muitos nem interpretam, muitos reproduzem vozes, pensamentos. Já ouviram falar do poema O Trilho do Bezerro?
Alguns em suas crenças, sejam elas crenças pós-modernas, deístas, teístas, ateístas, socialistas, capitalistas, comunistas, eles apenas reproduzem vozes. Vozes acadêmicas, alguns professores, eu os conheço alguns. Alguns não querem que seus alunos pensem, querem que seus alunos reproduzam sua ideia. Apenas isso. E ficam bravos se um aluno os contesta. Onde está o pensamento acadêmico? Isso acontece na nossa vida, na religião. O Trilho do Bezerro é mais ou menos assim, um poema de St. Walter Foss. Havia um certo bezerro que, ao voltar ao seu curral, cometeu um grave erro para ele natural. Em vez de seguir direto do pasto, a porteira, decidiu indiferente fazer a sua maneira. Ao passar pela floresta, deu 1000 voltas o andarilho para ele estar à festa. Veio atrás um cão perdido que foi seguindo sem sentido cada curva, cada erro. À frente do seu rebanho, uma ovelhinha faceira, mesmo em seu pouco tamanho, cometeu a mesma asneira. E uma a uma carneirada foi seguindo o mesmo trilho que passou a ser estrada para qualquer andarilho. Pelas voltas em zigue-zague veio um dia um fazendeiro. E as voltas eram tantas que perdeu um dia inteiro. Hoje, se alguém se aproxima, pode ver bem lá do alto essa estrada que já forma um zigue-zague de asfalto. Mas ninguém corrige o erro. Ninguém faz novos planos, seguem atrás de um bezerro já morto há 200 anos. Esse é o trilho do bezerro. Ou eu tenho critérios de interpretação, ou eu vou reproduzir pensamento dos outros o tempo todo. Então eu gostaria de mostrar para vocês alguns passos e requisitos e dar alguns exemplos práticos da necessidade de interpretação da Bíblia. Tá bom? Primeiro aqui, eu sempre, aos alunos de filosofia, eu começo as primeiras aulas com isso para mudarmos pensamento. Eu sei que alguns já viram aqui, não façam, por favor. Como eu posso colocar uma vírgula para mudar esta frase? Geralmente as pessoas fazem assim, vou pôr depois do voar. Aí ficaria, voar, vírgula, de Campinas a São Paulo, uma andorinha só não faz verão. Algumas pessoas dizem assim, e se eu colocar depois de São Paulo? Ficaria assim, voar de Campinas a São Paulo, vírgula, uma andorinha só não faz verão. Mas como eu poderia mudar completamente o sentido dessa frase? Olhar de um outro ângulo, e eu sugiro aos meus alunos o seguinte, se eu colocar a vírgula depois do faz, muda completamente a frase? Sim ou não? Como eu leria a frase? Voar de Campinas a São Paulo, uma andorinha só não faz. Vírgula. Verão. Verão do verbo ver, não de estação do ano. Mas nós somos condicionados a olhar isso aqui o tempo todo como estação do ano. Nós não mudamos, nós não queremos pensar diferentes. Porque às vezes nós olhamos só o problema. Aqui. Tem números de 1 a 54. 1 minuto para vocês acharem na sequência os 54 números. Achou 1, vai para o 2. Achou o 2, vai para o 3. O 3 para o 4, o 4 para o 5, o 5 para o 6. Valendo. Não vale pular. Agora sim. O controle. Não vale pular. Tem gente roubando, eu estou vendo. Vou dar a chave do meu carro para quem achar os 54 números. Na sequência. Só a chave. Só a chave. E a reserva ainda. $15 segundos, falta. Tá indo bem. $5 segundos. Parou? Olhem para mim. Quem achou mais de 20 aqui? 30? Mais que 30, alguém? Não. Quem achou aqui 10? Média de 10, 12. 15, pelo menos, ali perto de 15. Veja, deixa eu voltar aqui. Esses números seguem uma sequência lógica. O 1 sempre vai estar aqui, o 2 sempre vai estar aqui, o 3 sempre aqui, o 4 sempre aqui, o 5 sempre aqui, o 6 sempre aqui, o 7 aqui, o 8, o 9, portanto o 10 está onde? Então, acha agora na sequência, com essa divisão. Valendo.
Quem achar todos, ergue a mão assim, tá? Para eu saber. Então, 20 segundos. Ok, olhe para mim. Aumentou o número? Por quê? O que a maioria achou mais? Há uma sequência. Se eu tiver um método, não fica mais fácil de resolver os problemas? É sempre assim na ciência. Nós precisamos de métodos. Então vamos ver os métodos de interpretação do texto. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, William. Me ajuda aí. Eu não tenho um método para isso. Ok, aqui está. Um primeiro método para estudarmos a Bíblia é entendermos o contexto do texto. Tá? Eu já vou mostrar como Jesus utilizou o texto bíblico para vocês. Que famosa pintura é essa? Essa é a Santa Ceia, de Da Vinci, está em Milão. Já viram? Todos, né? O que tem de estranho aqui? De errado? Tem mais ou menos apóstolos? O Código Da Vinci diz que tem uma mulher, né? Teoria de Dan Brown. O que tem de errado nessa pintura? Tudo. A mesa é contemporânea de Da Vinci, não era como... A mesa jamais era assim que Jesus usou, ela era bem baixinha e eles ficavam reclinados. A mesa era de 3 pontas, chamada triclinium, porque tinha 3 pernas. Tá? As casas não tinham chão reto, de 4 pernas ficaria muito bamba, pensa, e os romanos muito inteligentes faziam de 3, era o triclínio. Tá? Os pães, as comidas, não é igual às comidas judaicas, as roupas são dos italianos, da época de Da Vinci. No fundo você consegue ver os Alpes suíços, que dá para ver de Milão. Ou seja, isso aqui é tudo menos o quadro da Santa Ceia. O que faltou a Da Vinci? Contextualizar. Se nós contextualizarmos o texto, faz muito mais sentido. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se vocês forem no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, dá um pulinho lá. Como a contextualização acaba nos ajudando. No capítulo 14, a partir do verso 15, Jesus conta uma parábola de uma grande ceia. Um rei deu uma grande ceia e convocou a muitos. A hora da ceia chamou os convidados, eles começaram a excusar-se, dizendo: eu comprei um campo, não posso, comprei uma junta de bois. Eu casei, eu não posso ir na tua ceia porque eu acabei de casar. Não tem como. São boas desculpas, não são? Não, não são. Mas o que menos faz sentido no texto ali é por que um rei dá um banquete, os convidados não aceitam, ele manda matar os convidados. Ele manda matar, o rei fica irado. Ele manda matar todo mundo. Imagina o seguinte: convido você para ir comer na minha casa hoje, e eu sou um bom cozinheiro. Vocês riram, não sei porquê. Eu sei fazer miojo, eu sei fritar ovo. É sério. E eu falo por aí que eu sei fazer risoto, e é verdade, mas ninguém acredita. Aí eu convido vocês para almoçar em casa e, sei lá, Fábio chega para mim e diz assim: Wanderson, eu não posso ir. Como você não vai para a minha festa? Não, é que, sabe, a minha esposa ficou doente. Pode matar. Como? Não, está morto, tu não vai para a minha festa. Aí eu chego: Gabriel, você vai, né? Não posso, rapaz, casei. Como assim? Você não vai para a minha festa porque você vai para o teu casamento? Teu casamento é mais importante do que a minha festa? Mata também. William, você vai, né? Rapaz, eu acabei de comprar um apartamento, eu preciso ir ver. Não, está morto também. Faz sentido porque você não quer ir comer em casa ou mandar te matar? Aqui não. Faça isso no Oriente, onde comida não pode ser desperdiçado, e negar-se comer com alguém significa que você odeia a pessoa e quer a sua morte. Odeia a pessoa. Eu tenho um professor, eu vivi algo semelhante lá, de chegar para a pessoa falar assim: você vai comer. Porque os beduínos, todo lugar que você chega, quando você está escavando, eles querem te dar comida, chá, eles dão um chá fervendo,
um copinho de chá fervendo num deserto de 45 graus. Por quê? Porque não é comer, ele quer se relacionar com você. Ele quer que você demore. E eu odeio chá quente. A não ser o do Outback, fica a dica aí, se quiser me convidar à noite. Tá? Tem um lá maravilhoso. E eu não gosto de chá. Eu estava com um grupo de americanos, eles gostavam muito de chá e a gente ficava tomando chá. Tomei tanto chá que eu voltei cantando uma música do Inário Adventista que é Nunca Me Deixar. Conhecem essa música, hein? Nunca Me Deixar? Você chega para um beduíno e falar para ele assim, ele falar para você assim, você vai comer comigo, minha quarta esposa vai preparar comida para você. Aí você fala, eu não quero comer. Ele bota a mão na metralhadora e diz assim, você vai comer comigo. Não, não vou comer. Ele aponta para você. Você vai comer ou quer morrer? Porque se você se negar a comer com ele, significa que você o odeia e quer a morte da família. Faz sentido esse texto, portanto? Aí eu faço um apelo aqui para vocês. Jesus está convidando você para uma grande ceia com ele no céu. Você se negaria a comer com Cristo? Se você se negar a comer com Cristo, significa que você o odeia e quer a sua morte. Agora, sempre que eu li esse texto, eu pensei, Senhor, eu posso me perder por muita coisa, mas menos por me negar a comer com o Senhor. Porque se tem uma coisa que é bom nessa vida, é encher a pança de graça, é ou não é? E lá no céu, a primeira coisa que nós vamos ter, adivinha o que é? Uma ceia. E vai ter 1000 anos para você comer. É bom, não é? Quando acabar os 1000 anos, fala assim, segura um pouco mais aí, porque... né? Ceia. Não se pode negar. Jesus também disse assim, vós sois o sal da terra, não disse? E a gente não fala, é que o sal, ele dá sabor, nós temos que dar sabor, isso é falta de contextualização da Bíblia. Isso é falta de contextualização. O sal não era usado para dar sabor, era usado para conservar. Porque não existia geladeira, energia elétrica, e o sal, ele era usado para conservar alimentos, para você mover exércitos, dominar o mundo, não é? Mas eu quero passar para vocês aqui alguns textos de como Jesus interpretou o texto bíblico. Vamos dar um pulinho em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Não vamos ler todos os versos, mas só para termos uma ideia. Jesus está em Nazaré, no início do seu ministério, e diz o capítulo 4, verso 16, que ele se levanta numa sinagoga, segundo o seu costume, e levanta-se para ler. E ele lê o livro do profeta Isaías. Ele procura, veja, achou o lugar aonde estava escrito. Jesus não abriu e disse, vamos ver o que Deus tem a dizer. O que Jesus fez? Ele tinha intenção, diz o texto. Ele, ao abrir o livro, o que ele fez? Ele procurou o tema que ele queria falar. E achando o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu o assistente, então ele começa a explicar. Jesus não lia aleatoriamente, ele escolhia. Dá uma olhadinha em Lucas 24 agora. Dá um pulinho lá, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Jesus está caminhando com os discípulos de Jerusalém para Emaús, uma vila a 7 quilômetros de Jerusalém. Eles estão perplexos, Jesus havia morrido, as esperanças deles haviam acabado. Eles não sabiam que era Jesus, o estranho que se aproximou deles. E eles começam um diálogo e Jesus diz, o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? Eles dizem, você não sabe que Jesus morreu, um homem de boas obras, você é o único que não sabe disso. E olha o que Jesus diz no verso 25. Ó nécios e tardos para crer em tudo que os profetas vos disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Agora notem o verso 27. Começando por Moisés e passando por todos os profetas, expunha-lhes, no sentido de explicar, ao seu respeito o que constava em todas as Escrituras. Jesus explicava a Bíblia ou não? Explicava. Jesus não abria e selecionava um texto do nada. Jesus tinha um método para poder ler a Bíblia. Por que que a Bíblia deixa isso claro? Pode passar para mim que mesmo nos dias de Jesus, ou mesmo hoje, muitas pessoas deturpavam o texto sagrado. Dá um pulinho em 2 Pedro, antes de irmos para Mateus. 2 Pedro. Olha o que Pedro diz que acontecia na época dele, do que se fazia com as Escrituras Sagradas. 2 Pedro.
Ele diz no capítulo 3 da segunda carta, no verso 14, por esta razão, amados, sejam empenhados para serem achados por ele em paz, sem máculas e irrepreensíveis. E tenham por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Agora notem, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E ao falar acerca desses assuntos, como costuma fazer em suas epístolas, aos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Senhores, alguns pontos a destacar aqui. Primeiro, era fácil ler a Bíblia, os escritos de Paulo? Não, Pedro, que era contemporâneo, que conhecia a cultura, que conhecia a língua de Paulo, Pedro já tinha dificuldade. É só você pegar alguns textos que nós temos clássicos da nossa língua, ou mesmo os textos de Jorge Luiz Borges, Gabriel Garcia Marques, você percebe a complexidade de ler esses textos. E Pedro diz assim, Paulo escreve coisas difíceis, nem todo mundo entendia o que Paulo escrevia. Havia uma necessidade de explicação. Se você tem dificuldade para entender o que Paulo escreve, hoje, 2000 anos depois, não fique triste, porque Pedro, que era contemporâneo, já tinha dificuldades. Mas aqui diz mais coisas. Diz que os ignorantes e instáveis deturpavam os escritos de Paulo como o restante da Bíblia. Então, alguns deturparem, interpretarem erroneamente a Bíblia, não é coisa da modernidade. Isso já acontecia nos dias de Pedro. E mais ainda, Pedro nos diz que quem deturpa as Escrituras, quem faz mau uso da Escritura, qual é a consequência? Perdição. A perdição. É óbvio, senhores, que isso é para quem faz conscientemente a deturpação das Escrituras. Há pessoas que são simples, não têm leitura. Tanto que a Bíblia diz, bem-aventurados os que ouvem e os que leem. Tem gente que não tem leitura, tem dificuldade de entender o texto bíblico. Há um tempo atrás, ficou muito famoso, no Fantástico, passou um vídeo de um pastor, de esquina, que ele adulterava, ele casado, saía com mulheres casadas. E o repórter foi entrevistá-lo, e ele dizia, não, mas a Bíblia me ordena fazer isso. Porque lá em Oséias 3 está escrito, vai, toma uma mulher e adultera. Aí o repórter fala, não é adultera. Vai, toma uma mulher e adúltera. A mulher é adúltera. Não era para ele... Aí ele faz assim, porque ele já tinha tido filhos com a comunidade inteira. Né? E ele fala, que bom que você me explicou. Alguns pervertem as escrituras por consciência, outros inconscientemente, porque erraram o acento agudo. Eu fico imaginando como é que seria o nome do filho, né? Acento agudo, interpretação. Eu me lembro, eu tenho um amigo que, pastor, ele foi no interior dar aulas de como interpretar a Bíblia, e tinha um irmão muito simples. E ele estava explicando o que é o aio. A Bíblia não fala que a lei é o aio. O aio. O irmão ergueu a mão e falou assim, pastor, eu sempre soube que o aio é ruim, porque aio é ardido, né? Eu não gosto de aio. A gente bota lá, fica tudo ardido na comida. Para ele, o aio era o alho. Agora, você acha que Deus vai levá-lo à perdição porque ele errou assim? Não. É limitação, coitado. Faz parte da vida. Infelizmente, mundo desigual. O que é o aio? O aio é a palavra grega paidagogos, que era um escravo de família que conduzia o filho até o pai chegar. Da palavra paidagogos veio a palavra pedagogo. Tá? Tem algum pedagogo ou pedagoga aqui? Tem? Vocês não são escravos, né? Ganham super bem. Vocês são tudo menos escravos. Alguns deturpam para não guardarem a vontade de Deus. Dá um pulinho em Lucas 16. Lucas capítulo 16. Esse é um texto interessante para a gente se demorar um pouquinho nele. Lucas 16. Eu vou pedir para alguém ler para mim. Lucas 16, verso 16. Somente o verso 16. Quem pode ler? Quem pode ler? Não, para. Essa é a versão, nova versão internacional. Essa não vale. Alguém que tem Almeida Revista e Atualizada. Essa não vale. Eu vou explicar já por quê. Almeida Revista e Atualizada. Almeida Revista Atualizada. Essa é a versão? Tá, então pode ler. Continue, por favor. A lei dos profetas vigoraram até João. Sim.
pode continuar. A lei e os profetas vigoraram, algumas versões dizem duraram, né? Duraram até João. É que a nova versão internacional é outra. Está diferente, eu vou explicar daqui a pouco por quê. Alguns cristãos, alguns crentes dizem, não precisamos guardar a lei, sabe por quê? Porque a lei e os profetas duraram ou vigoraram até João. Por esse texto não dá essa impressão? E muitos usam esse texto como pretexto para não guardar a lei. Como é que você explicaria? Interpretação. Olha o contexto imediato. É o que nós chamamos de contexto literário. O ambiente onde está escrito. Você vai ouvir sempre uma palavra técnica que a gente usa nas aulas de teologia. Respeite a perícope. O que é perícope? Peri é uma preposição grega que rege o caso genitivo, que é acerca de, ao redor de. Nós não temos essa palavra na língua portuguesa? Perímetro urbano. Vem da palavra perícope. O que está ao redor é o perímetro. Aqui, se você olhar só o contexto, você vai ver que Deus não está dizendo que não precisa guardar a lei porque ela durou só até João. Dá uma olhada no verso 17. O verso seguinte as pessoas ignoram. É mais fácil passar os céus e a terra do que cair um tio sequer da lei. Vocês perceberam que o verso seguinte já está contradizendo isso daqui? Ou é esse tipo de interpretação? Se você continuar, na sequência, Jesus fala sobre o rico e o mendigo, Lázaro. E aí ele conta uma história alegórica de um que vai para o céu, para o inferno, é uma parábola alegórica essa daqui, tá? Mas olha como ele termina a lição da parábola, porque toda parábola, todo conto tem uma lição moral, não tem? Por exemplo, a parábola dos 3 porquinhos, o conto de fadas, não tem uma lição de diligência? Nesta parábola, qual é a lição? Jesus termina dizendo assim, no verso 31, verso 29, perdão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aí ele diz no verso 31, se não ouvirem Moisés e os profetas, Moisés que é a lei e os profetas, tampouco vão se deixar persuadir se eu ressuscitar alguém dentre os mortos. Aqui Jesus volta a falar da lei. Será que ele queria anular a lei em Lucas 16? Só o contexto já mostra que não. E quando nós vamos para o original é curioso, sabe por quê? No original não tem verbo, no original grego. No original grego está escrito assim, a lei e os profetas até João. Mas não fica sem sentido uma frase sem verbo? A lei e os profetas, está exatamente assim no original de Lucas. Se você tem conhecimento de grego, pode pesquisar depois. No original grego está assim, a lei e os profetas até João. Ponto. Mas no caso dos evangelhos, você tem textos paralelos. Dá um pulinho em Mateus 11. Olha o que Mateus diz. O mesmo texto, a mesma citação de Jesus. Mateus 11. Mateus declara o seguinte no verso 13, é o mesmo texto. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Veja, quando Almeida foi traduzir Lucas, ele olhou e disse assim, não tem verbo esse negócio, e agora? A lei e os profetas até João. A lei e os profetas falaram até João, profetizaram até João, duraram até João, viveram até João, seguiram até João, existiram até João. Ele tinha vários verbos à disposição e ele disse, duraram até João. Depois acabaram. Porque não tinha verbo, ele escolheu um verbo. Quando você vai para Mateus, qual é o verbo? A lei e os profetas não é que eles duraram só até João. Profetizaram até João Batista. O que significa isso, senhores? A lei e os profetas profetizarem até João? Que a lei não vale mais? Não, o contexto está falando do Messias. Que Moisés e os profetas falaram do Messias até João Batista. Agora não há mais profecia da vinda. Ele está aqui. Fica muito mais claro de você interpretar. Por que a nova versão Almeida, a nova versão internacional, muda e coloca um verbo? Se você olhar na nova versão internacional, está lá em Lucas, diferente da que foi lido, profetizaram. Porque os tradutores, por recomendação de um teólogo nosso, com essa observação, traduziram desta forma. É a única versão em português que traz essa questão, profetizaram até João. Tá? Vigoraram até João. Muito bem, vamos dar um pulinho agora em Mateus 24. Vamos ver um outro texto e nós vamos encerrar a partir daqui. Mateus 24. Mateus 24 é interessante, a partir do verso 32. Mateus 24, a partir do verso 32, diz assim:
Aprendei, pois, a parábola da figueira, já quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, saibam que está próximo o verão. Assim também, quando vocês virem estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Grave bem essa frase primeiro. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Agora notem o verso 37. Porque assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. Estarão 2 no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, um será levado e o outro deixado. Portanto, vigiai, porque vocês não sabem o dia que vem nosso Senhor. Baseado nesses textos, montaram a teoria do arrebatamento secreto. Isso ficou muito famoso nos anos de 1990, eu não era nascido ainda, obviamente, mas eu vi pela internet. Quando lançaram este livro, fizeram um filme de Hollywood, Deixados para Trás. E era assim, o piloto sumia. E muitos começaram por esse texto, porque aqui não diz que estarão 2 no campo, um será levado e o outro deixado. É o arrebatamento secreto, diziam eles. As pessoas começaram a andar com um adesivo no carro, dizendo assim na década de 90, cuidado, se esse carro estiver desgovernado, o motorista foi arrebatado. E muitos achavam que aconteceria o arrebatamento secreto, onde alguns seriam levados, hoje muitos creem ainda, e outros ficariam aqui por um período de 1000 anos para tentar entender o que aconteceu. Tem esse filme, vocês podem procurar aí na internet, vocês vão encontrar. Uma leitura básica do texto já demonstra o contrário. Primeiro porque se você for ler Mateus capítulo 24, o verso 31 que antecede essa fala que nós acabamos de ler, Jesus diz que na sua vinda ele virá como um relâmpago e diz que ele virá com os anjos com grande clangor de trombetas. Você acha que isso é secreto? Não tem nada de secreto. Apocalipse 1,7 diz que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Mas o pior é quando você lê o texto da maneira correta. Porque notem, veja que no verso 37, o padrão de comparação de Jesus é os dias de Noé, não é? Ele diz assim, ó, assim como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé? Me ajudem, como foi? O que aconteceu nos dias de Noé? Choveu, uma barbaridade, tio. Não choveu? Choveu muito. De cima, de baixo. Muito bem, nos dias de Noé, Noé preparou a arca. Enquanto ele preparava a arca, cada martelada era uma pregação de que a destruição viria. Mas quantos foram salvos de 100 anos de pregação de Noé? Noé, seus 3 filhos e as mulheres, ou seja, 8 pessoas. Portanto, só os 8 entraram na arca, os outros zombaram, os outros não quiseram, não chovia naquela época, zombaram de Noé. Quando veio o dilúvio, eu estou comparando os dias de Noé, o que o dilúvio fez com os que não aceitaram entrar na arca? Deixou ou levou? Levou. Levou para a destruição. Quem que foi deixado para a vida? Noé. Vejam, vou repetir. Quem é que o dilúvio levou? O tsunami lá, levou quem? Os que não aceitaram. Quem é que ficou para continuar na terra? Portanto, os levados são salvos ou perdidos na comparação de Noé? Perdidos. Aí Jesus diz assim, ó. Assim como foi nos dias de Noé, será no último dia quando eu vier. Porque assim como nos dias de Noé comiam e bebiam, verso 38, casavam e davam-se em casamento, não perceberam até que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e levou a todos. Quem são esses todos que o dilúvio levou? Os perdidos. Aí Jesus diz, no dia que eu vier, estarão 2 no campo, um será levado, e o outro deixado. Senhores, se a comparação é os dias de Noé, está me entendendo? Eu não quero ser levado. Porque quem foi levado, se perdeu. Jesus está dizendo, nos dias que eu vier, a destruição vai levar quem não estiver preparado, e o outro que estiver será deixado para a vida eterna. Porque a base de comparação do texto é os dias de Noé. Uma leitura básica, se nós respeitarmos, pode evitar uma crença errônea. Uma leitura básica apenas. Agora vamos dar um pulinho para encerrarmos no livro de Apocalipse. Capítulo 22.
Teremos muitos outros exemplos, mas estes bastam. Apocalipse 22, verso 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos descritos no livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Há necessidade, portanto, de uma interpretação correta da palavra de Deus. Agora, já que este é o último episódio desta série, deixa eu só dizer uma coisa para você. É muito, muito importante conhecer este livro. A forma que ele foi escrito, nós já vimos. Por que ele foi escrito? Se lembram? Se este livro estiver certo, nós estamos errados. Se este livro estiver certo, nós estamos perdidos. Se lembram? Se este livro estiver certo, nós podemos ser salvos. E se eu sinceramente, já que eu não posso provar tudo, posso interpretar corretamente, sinceramente seguir no final dos dias da minha vida, da história, eu perceber que eu acreditei numa coisa que nada existiu. Não existe céu, não existe Jesus, não existe vida eterna, não existe nada. Eu segui um negócio que não existiu. Não existe nada. O que eu perdi se não existe nada? Nada. Tive uma boa vida. Mas e se eu não seguir e sim? Existe céu, existe salvação, existe vida eterna, existe Jesus. Existe tudo. Mas eu não quis. O que eu perdi? Até por questão de lógica. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Mais importante que conhecer a palavra de Deus é conhecer o Deus da palavra. É óbvio que se eu quiser fazer uma interpretação, uma crítica textual, eu preciso de alguns componentes da hermenêutica, da exegese, de conhecimento histórico, contextual, de cultura. Isso é importante, você deveria buscar. Mas este livro é tão fantástico, que se você tiver uma base pequena de leitura, se você não souber interpretar corretamente, ainda assim, qualquer um consegue entender quando a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O segredo deste livro é esse. Ele alcança os simples, ele alcança os doutos, ele alcança os experientes, ele alcança as crianças. Este livro é fantástico. Então, mais do que conhecer a palavra de Deus, nós devemos usar a Bíblia para conhecer o Deus da palavra. Isso é o mais importante. Porque homens podem interpretar erroneamente. Isso pode acontecer por intenção ou sem intenção. Mas o básico para a tua salvação é o relacionamento que você pode ter com Deus. E aqui está um grande canal para isso. Que Deus abençoe você. A vergonha e o medo que o faz hesitar, o passo não dado por ter confiado na voz da incerteza, o sonho desfeito, o aperto no peito, a ilusão no ter e não ser. Atrapalha a sua caminhada. Eu sou quem não quer seu bem. Eu sou teu passado e venho embrulhado com os teus erros e fardos mais pesados. Eu não te quero bem. A vergonha e o medo que o faz hesitar, assumir para mim, na cruz eu venci por você. O passo é certo, mesmo no deserto, sou a certeza de guiar. O sonho é feito, o aperto
O meu amor é real. Sou eu quem ajuda na sua caminhada. Eu sou quem quer o seu bem. Esquece o passado, és novo ao meu lado. Os teus erros lancei no fundo do mar. Eu te quero bem. Quando envergonhar de mim vem a glória do medo. Eu sou a coragem. Sonho por mim já sonhado, o passo que antes foi dado por você. Ao me entregar numa cruz, não esqueça, não esqueça. Sou eu quem ajuda na sua caminhada. Eu sou quem quer o seu bem. Esquece o passado, és novo ao meu lado. Os teus erros lancei. Sou eu quem ajuda na sua caminhada. Eu sou quem quer o seu bem. Esquece o passado, és novo ao meu lado. Os teus erros lancei no fundo do mar. Eu te quero bem.